conformados ou transformados. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 4, 35 e 41. Que diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em Lucas 8, 22 podemos ver a mesma passagem descrita por Lucas. Nestas passagens vemos que Jesus manda aos seus discípulos passarem para a outra banda, para a outra margem do rio, ainda que já era tarde. Provavelmente eles já estavam cansados, não lhes apetecia atravessar o rio naquele momento. Tiveram um dia inteiro a servir, porque se nós virmos antes, Jesus estava a pregar desde o barco, e então dali do barco seguiram para a outra banda. Então talvez já estivessem cansados, mas segundo, eles obedeceram. Terceiro, a meio da viagem, são assaltados por uma súbita tempestade. Quinto, quando os discípulos o acordaram, ele repreende os ventos e a tempestade e diz-lhes: Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Sexto, os discípulos sentem temor ao ver que até os ventos e o mar obedeciam a Jesus. Então às vezes a nossa vida parece que está a atravessar uma tempestade, mas é necessário que nós passemos para a outra margem, para a outra banda do rio. Amém? Esta passagem mostra-nos a nossa transformação após recebermos Jesus. Nós estávamos num lado e atravessamos para o outro lado. Amém? E somos transformados. Depois de o aceitarmos em nossa vida, estamos chamados a experimentar uma transformação progressiva do nosso coração. Então o nosso coração tem que ser transformado. Amém? Nós não podemos sentar a nossa salvação, nós não nos podemos sentar na nossa salvação esperando chegar ao céu ou que Jesus regresse. Nós não nos podemos receber Jesus Cristo no nosso coração e depois pensamos assim: o melhor é eu ir para um monte, ficar bem distante de todos. Não. Nós temos que anelar por transformação. Não nos podemos conformar ao bocadinho que recebemos. Amém? Esperando que Jesus chegue, sem nos movermos a níveis mais altos de maturidade espiritual, por própria iniciativa e de forma progressiva. Então, o seu crescimento, a sua transformação é por nossa iniciativa. Não é por iniciativa de mais ninguém, é sua própria iniciativa. Fazer a travessia, passar para a outra banda, para a outra margem, é por tua própria iniciativa. Amém? E quando atravessamos, estamos a morrer para o nosso eu e à natureza do pecado. Quando nos decidimos a passar, devemos permitir que a mesma unção divina que nos salvou mude o nosso coração. Amém? Um coração corrupto pelo pecado, egoísmo, maus desejos, paixões perversas, feridas emocionais e motivações erradas e tantos outros males. Devemos permitir que Deus transforme o nosso coração. Amém? Cada pessoa experimenta uma transformação de uma maneira única, porque a obra de Deus em cada coração é diferente e especial. A maneira como Deus trabalha contigo, como trabalha comigo, não é igual. Deus vai trabalhar de forma diferente na tua vida. Talvez trabalhe com quebrantamento nu, com
com lágrimas noutro, com o tempo, as tempestades vão vir e Deus vai trabalhar na tua vida. O processo nem sempre é fácil e pode até ser doloroso. O processo não é fácil. O processo de transformação da nossa vida não é fácil. Irmão, quando te dizem que é fácil, não acredites, não aceites isso. O processo não é fácil, o processo é doloroso, causa dor. Amém? Quando nós estamos no processo é como se estivéssemos nas mãos do oleiro. Quando o oleiro está a fazer um vaso, ele está a construí-lo, mas se por algum motivo acontecer alguma imperfeição, ele quebra-o. Durante o processo ele quebra-o, pega naquele barro, naquela poeirada toda e volta a fazer um vaso. E é isso que Deus faz contigo. Ele transforma-te, mas para te transformar, tu precisas de deixar. E no processo vai haver tempestades, vai haver problemas, mas nesses processos Deus continua contigo. Ele está contigo. Lá na tempestade, ainda que tu penses que Jesus está a dormir, que Deus está a dormir, Ele está contigo. Basta que tu tenhas fé e tu clames por Ele. Amém? Então, no entanto, depois do que atravessarmos, vemos frutos e manifestações sobrenaturais do poder de Deus na nossa vida, confirmando que valeu a pena. Depois de atravessar tudo isso, vais ver que valeu a pena. Entrar no barco pode ser difícil. Passar a crise e a tempestade pode ser ainda mais. Ou seja, tu já estás no barco, já entraste. Entrar no barco já é difícil, mas estás a atravessar, já estás no barco. E aí a vida não te vai ser fácil. Vai vir complicações à tua vida. Amém? Mas sabemos que quando passamos para o outro lado, algo glorioso nós vamos ver. Jesus fez-los entrar no barco, passar a tempestade, somente porque Jesus sabia que do outro lado da margem estava um endemoniado que ia ser livre, ia ser liberto, ia abrir o caminho para Jesus, ia se tornar um evangelista. A tempestade foi difícil, o caminho foi difícil, estavam no mar alto, mas Jesus sabia que do outro lado estava algo glorioso que eles iam ver. Estava um homem que precisava deles para ser livre. Então não era uma tempestadezinha que ia matar aquele grupo de discípulos e o Filho de Deus. Eles sabiam que estavam com o Filho de Deus e mesmo assim duvidaram. Eles estavam com Jesus e mesmo assim viram a tempestade e duvidaram. Pensaram que iam todos morrer, que o barco ia afundar. Então despertaram Jesus e Jesus mandou acalmar a tempestade. E eles ficaram, uou, o que aconteceu aqui? Porque Jesus sabia que do outro lado estava um endemoniado que necessitaria de libertação e ia abrir o caminho para que naquela cidade o Evangelho fosse pregado. Porque Jesus chegou à outra banda, libertou o endemoniado, o gadareno, não sei se recordam, foi livre e ele foi pela cidade proclamar o que Jesus tinha feito, abriu o caminho para o Salvador, para a salvação. Então tu e eu, ainda que possamos estar a passar a pior fase das nossas vidas, o pior momento das nossas vidas, tu estás em processo, tu estás em caminho da outra banda, da outra margem. Há algo glorioso para a tua vida, há algo grande para ti. Deus tem algo preparado para ti. Então não desfaleças, não te deixes que o diabo te deixe ir abaixo. Deus tem algo grandioso para ti. Amém? Quando falamos da nossa transformação, vemos que há obstáculos que nos impedem. E um dos principais obstáculos é conformarmos-nos. Um dos principais obstáculos na nossa vida é conformarmos ao que nós estamos a ver. Ou seja, se calhar até estamos bem, estamos ali conformadinhos. Já vi milagres, já vi a glória. Estou bem aqui. Não, fico aqui no meio do mar. Fico aqui neste barco ou nesta ilha e fico aqui. Conformar-te é um obstáculo a que possas ver mais, a que o teu coração se possa transformar. Ou seja, também não te podes conformar às pessoas, às ideias, ao meio ambiente, às situações que são contrárias à natureza e às maneiras de Deus. Se calhar conformas-te com a tua doença.
eu já estou doente e já não há nada a fazer. Todos dizem que terminou assim e vai terminar assim. Não, Deus tem algo glorioso para ti. Deus tem algo maravilhoso para ti. Talvez tu penses, sou pobre e vou morrer pobre. E vou continuar pobre para o resto da minha vida. Não, Deus tem algo maravilhoso para ti. Não desfaleças no caminho. Não te deixes ficar no meio do lago ou do meio do rio no barco. Não, Deus tem algo maior para ti. Amém? As armadilhas da conformidade estão ao nosso redor e às vezes nem damos conta da sua influência em nós. Às vezes elas estão ao teu redor e nem dás conta que elas estão a influenciar. Às vezes estás conformado no lugar onde estás e não dás conta. Necessitamos examinar o nosso coração e esquadrinhá-lo para ver se a conformidade está presente. Precisamos de analisar a nossa vida, o nosso coração, para ver se nós nos estamos a conformar com alguma coisa, com algum problema. Conformarmos até com a presença de Deus que nós já vivemos. Muitas vezes nós vimos coisas gloriosas e nós já vimos nesta casa coisas gloriosas, mas às vezes também nos conformamos. Dizemos, o que vimos já foi bom, foi lá atrás, agora vamos viver uma vida tranquila e em paz. Mas não, Deus não quer que tu te conformes. Deus quer que tu te transformes. Primeiro, queremos viver um evangelho cómodo em vez de viver o verdadeiro evangelho. Irmão, o evangelho não é cómodo. O evangelho traz luta, traz guerra. Amém? O evangelho é para os violentos. E tu e eu temos que ser violentos, porque quando tu e eu somos violentos, nós vamos arrebatar o reino dos céus. Vamos arrebatar o reino de Deus. Não te estou a falar que sejas violento e que vais lá para fora andar à luta. Estou a falar que tens que ser violento no reino de Deus. Tens que guerrear pelo reino de Deus. Tens que guerrear pelas tuas vitórias, pela vitória do reino de Deus. Amém? E ir lá para fora, sim, ser violento no reino dos céus, evangelizar e trazer o perdido que está lá fora, que tem que vir para conhecer a salvação, para conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Muitas vezes as pessoas estão apenas a querer ouvir mensagens em que se sintam bem, que sejam agraciadas no seu ego. Às vezes, neste tempo em que vivemos, as pessoas vêm à igreja para ouvir mensagens motivacionais que os vão motivar a ser grandes vencedores ou que lhes dá esperança. Mas não. Em vez dessas mensagens, tens que ouvir mensagens que te desafiem a mudar, a refletir cada vez mais a semelhança de Cristo. Tens que ouvir mensagens que te desafiem a que tu sejas a semelhança de Cristo nesta terra. Amém? Muitas pessoas querem ouvir falar de bênçãos. As bênçãos. Sim, irmão, vamos ser abençoados. Mas essa não é toda a mensagem. Para seres abençoado, há um pré-requisito, o arrependimento. Se tu não te arrependeres, tu não vais ser abençoado. Lamento, I'm sorry. Falam de graça, sem falar na necessidade de obedecer e desenvolver o temor santo de Deus. Nós temos que ter um temor santo. Temos que ser santos. Temos que obedecer às suas escrituras, à sua palavra. Amém? E então podes falar de graça. Sim, Deus tem graça para a tua vida. Mas se tu não obedeceres e não desenvolveres esse temor santo a Deus, a graça não se vai poder manifestar na tua vida. Amém? Por isso, o poder sobrenatural de Deus não se manifesta na sua vida, porque está conformado ao egoísmo. Então não te conformes ao egoísmo. Está aqui um silêncio santo nesta manhã. Não é assim muito santo. Então não te conformes. Não te conformes ao que o diabo quer trazer à tua vida. Não te conformes ao que já vistes. Não te conformes, ser violento. Arrebata o reino dos céus. Segundo, ter uma aparência de religião e do sobrenatural. Tem só uma aparência. É só aparente. É só fachada. É como aqueles edifícios que têm uma fachada antiga, destroem por trás e constroem novo. É só fachada. Muitas pessoas têm a aparência externa de estar cheias do Espírito Santo. Dão glória a Deus. Dizem, oh glória, amém.
mas falta-lhes o poder e a manifestação dos sobrenaturais. 2 Timóteo 3,5. Se puderem pôr aí nos projetores. 2 Timóteo 3,5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O que é que a Bíblia diz? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, quando tu vires pessoas que têm aparência de religião, de sobrenatural, mas a sua vida, o que está lá por trás, não é isso? Destes a Bíblia diz, afasta-te. Amém? A verdade de Deus é o nível mais alto de realidade. Em contraste, uma aparência de piedade é uma simples forma externa que não tem relação com a realidade. Não tem relação com a realidade. Porque eles dizem que vivem uma coisa, mas vivem outra. Então, quando se prega a verdade do Evangelho, nunca mais temos aparência de piedade, mas a realidade dela. Então, quando vives no Evangelho, quando vives na realidade, quando tu vives no que diz a palavra de Deus, tu vives na realidade. Não tens aparência. Tu és completo. Tu vives no poder sobrenatural de Deus. Amém? Tu caminhas, o teu caminhar é no poder sobrenatural de Deus, o teu caminhar é na palavra de Deus. És um adorador caminhante, porque tu não aparentas. Tu és. É a realidade. É a verdade. Amém? Então, temos uma aparência de piedade quando não estamos a viver de acordo com a fé verdadeira, mas limitamos-nos aos formalismos e aos mecanismos da fé. Então, temos uma aparência de piedade, temos uma aparência de religioso e de sobrenatural quando não vivemos o que diz a palavra de Deus. Não vivemos na fé. Podemos cantar, ofertar, escutar pregações, mas como a realidade não está presente, não entramos na presença de Deus, nem somos transformados para receber a sua vida e poder. Amém? Então, quando só temos uma aparência de piedade, nada muda nas nossas vidas. E quantos querem mudança nas suas vidas? Quantos querem transformação? Então, enquanto nos mantemos nessa aparência, continuamos as mesmas disfunções, necessidades emocionais, enfermidades, problemas e etc. E continuamos a lidar com elas uma e outra vez, conforme os métodos humanos. Irmão, os métodos humanos não são os métodos de Deus. Deus tem métodos sobrenaturais. Amém? Nunca devemos ser complacentes acerca da condição do nosso coração. Nunca devemos nos conformar com a condição do nosso coração. Amém? Deus tem algo mais para nós. Porque todos somos vulneráveis a cair numa mentalidade religiosa. Todos nós podemos cair numa mentalidade religiosa. Acontece quando o coração das pessoas se torna indiferente ou rebelde. Então não te tornes indiferente à palavra de Deus, ao que Deus diz. Não te tornes rebelde. Quando Jesus falou a verdade de Deus às pessoas que estavam na sinagoga da sua cidade natal, as pessoas rejeitaram-no, porque os seus corações foram expostos. Eles não queriam transformação. Jesus falou, e foi Jesus que falou. E eles não aceitaram, porque expuseram os seus problemas, expuseram o seu coração que estava lá dentro, e eles rejeitaram a transformação. Eles não quiseram ser transformados. Mas quando a realidade de Deus nos toca e nós lhe respondemos, em vez de resistirmos, somos livres. Então deixa que a realidade de Deus te toque em ti e deixa que Ele te livre, que Ele te transforme. Amém? Ele tem algo grande para ti. Quando a realidade de Deus vem, você não pode continuar a praticar uma mera aparência ou forma de piedade. Quando tu tens um verdadeiro encontro com Deus, um verdadeiro encontro com o poder sobrenatural de Deus, tu és transformado. Quando tu deixas ser transformado, quando tu deixas que Deus te toque e te transforme, tu vais ver uma mudança na tua vida.
Quando tu deixas de te conformar. Terceiro, mais um obstáculo para que não possamos ser transformados. Abandonar o sobrenatural para regressar à religião. Muitos crentes viram e ouviram e experimentaram o poder de Deus, mas não permitiram que estes tenham um efeito duradouro. Ouviram e experimentaram, mas foi momentâneo. Não deixaram que isso ficasse na sua vida. Isso talvez aconteça porque deixaram que a mornidão espiritual se tornasse algo normal. Foram perseguidos e rejeitados ou ofendidos. Isto foi o que aconteceu com os israelitas, a quem Deus libertou da escravidão. Eles viram sinais, viram o mar abrir-se, viram pragas, viram tudo o que Deus enviou para os libertar. E em vez de experimentarem a transformação, o seu coração permaneceu duro e frio. Quando atravessaram o mar, eles até atravessaram, mas permaneceram duros e frios. Porque não lhes chegou, não... E com Jesus aconteceu algo parecido, algo similar. Em João 6,66, João 6,66 diz: desde então muitos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então, muitos discípulos voltaram para trás. Porquê? Porque se ofenderam com o que Jesus pregou. Não conseguiram aceitar. Se tinham visto o reino de Deus vir através de Jesus Cristo, com sinais, maravilhas, mas deixaram o Senhor porque um dos seus ensinamentos os ofendeu. Então voltaram para trás e deixaram. Não nos podemos deixar ofender pelas coisas novas que Deus traz. Não nos podemos deixar ofender pelas suas escrituras. Eles ouviram algo que lhes pareceu muito difícil de aceitar e preferiram seguir a sua razão e orgulho humanos no lugar de continuar seguindo o Filho de Deus. Eles viram milagres, viram maravilhas, viram o que Jesus fez, talvez viram Jesus fazer o milagre dos pães e dos peixes, de 2 pães e de 5 peixes, dar alimento a uma multidão de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Viram Jesus levantar cegos, coxos, paralíticos, e mesmo assim foram porque se ofenderam com o ensinamento de Jesus Cristo. Porque Ele disse: eu sou o Filho de Deus. E tinham que seguir o Filho de Deus. Eles se ofenderam. Porque não quiseram mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de ver as coisas. O seu orgulho, a sua maneira, a sua razão foi maior do que o que Jesus disse. Então se apartaram dele. Da mesma forma, hoje, uma pessoa cujo coração não foi transformado não poderá tolerar certas palavras reveladas dadas por Deus. Devemos permitir que Deus nos confronte com a verdadeira condição do nosso coração e que nos desafie a experimentar a transformação, de modo que continuemos a seguir ao Senhor sem importar o que isso custe ao nosso eu e à nossa natureza de pecado. Não importa. Não pode importar o que nos custa a nós. Já custou. A nossa salvação custou muito ao nosso Salvador. Ele morreu por ti na cruz, foi chicoteado, foi pendurado na cruz para que tu pudesses ser salvo. Então não importa o que custe tu largares algo da tua vida, largares um vício, largares uma pessoa que te impede de seguir a Deus. O nosso eu, a nossa vontade. Não deixes que isso atrapalhe. Amém? Deus transforma o nosso coração por meios sobrenaturais. E quais é que são esses meios para que tu possas ser transformado? A sua palavra, a sua presença e aceitar a obra terminada de Jesus na cruz e o poder da ressurreição trazem uma mudança permanente. Então, quando tu o buscas, quando tu ouves a sua palavra, quando tu estás na sua presença, Deus vai transformar-te. Porque quando tu estás nesse lugar da sua presença, tu estás a matar o teu eu, o teu ego. Estás a dizer: não, eu submeto-me a Cristo e é a sua obra terminada na cruz. Amém? Então, continuamos sempre a avançar com Deus enquanto Ele transforma o nosso coração. Amém? 4, tocados, mas não transformados.
Às vezes somos tocados, Deus toca-nos, temos uma experiência com Deus, mas não somos transformados. Há uma diferença entre ser tocado e transformado. A expressão tocado por Deus refere-se a sentir o seu poder sobrenatural de alguma maneira. Tu podes senti-lo, tu podes ter uma experiência com Deus, mas não ser transformado. Deus pode tocar-te, mas se tu não permitir ser transformado, Ele não te vai transformar. Isso é uma decisão do teu coração. Amém? Tu tens que decidir ser transformado por Deus. No entanto, há um problema se a pessoa sai dessa experiência sem ter sido livre de algumas das suas más atitudes erradas ou maneiras de pensar, como a indiferença, a rebeldia, a desobediência ao coração. A pessoa pode até ter sido tocada nas suas emoções e no seu corpo, mas a experiência nunca alcançou o seu ser mais íntimo. Tu podes até ter sido tocado, mas se não te deixas transformar, vais continuar na mesma condição, vais continuar igual. E Deus quer transformar-te, quer trazer-te mudança, quer trazer-te transformação à tua vida, ao teu coração. Então tu tens que deixar ser transformado. Quando não se evidencia uma transformação depois de ter tido tal experiência, é porque não permitimos que Deus opere no nosso coração. Então tu tens que permitir que Deus opere no teu coração. Tens que estar na sua presença. Tens que ler as suas escrituras. Tens que ouvir a sua palavra. A fé vem pelo ouvir e pela palavra de Deus. Enquanto tu mais ouves, quanto tu mais o adoras, quanto tu mais estás na sua presença, quando tu dás liberdade ao Espírito Santo para trabalhar na tua vida, Deus vai trazer transformação à tua vida. Na Bíblia nós podemos ver alguns exemplos de corações endurecidos, de pessoas que não deixaram se transformar a sua vida. No Antigo Testamento podemos ver o faraó do Egito, viu sinais, maravilhas de Deus, através de Moisés. Mas uma e outra vez o seu coração se endureceu e não deixou os israelitas, até que se viu forçado a fazê-lo. Ele viu tudo. Viu Deus trabalhar, viu que Deus estava do lado de Moisés, mas o seu coração se endureceu. Então só quando se viu forçado, porque tudo o que Deus fez, ele foi forçado a fazê-lo, porque Deus levou o seu primogênito. Ele viu-se forçado a fazê-lo, então aí ele fez, mas mesmo assim o seu coração ficou endurecido. No Novo Testamento, Judas, o discípulo de Jesus, passou 3 anos e meio com Cristo. Ouviu os seus ensinamentos, viu realizar muitos milagres, mas não abriu o seu coração para que Deus o transformasse. Pelo contrário, devido à avareza e ao egoísmo, traiu a Cristo e terminou destruindo-se a si mesmo. Ele viu tudo. Mas mesmo assim deixou-se usar pelo diabo para trair a Cristo. Graças a Deus que traiu a Cristo, porque nós temos salvação. Mas terminou destruindo-se a si mesmo, porque o seu coração se endureceu. Ele ficou avarento. Ele tomava conta, a Bíblia diz que ele tomava conta das finanças, ele tomava conta da bolsa de Jesus, do ministério de Jesus. Ele viu os milagres, mas ele tinha mais amor ao dinheiro e amor a si próprio. Então preferiu trair o Filho de Deus a ver a salvação gloriosa que Deus tinha através de Jesus Cristo. Preferiu ser usado pelo diabo porque o seu coração se endureceu. Então não endureças o teu coração com avareza, com egoísmo, com pensar mal, com conformar-te com o que já aconteceu, com o que já vistes. Não te conformes. Arrebata o reino de Deus, arrebata o que Deus tem para ti. Atravessa o rio para a outra margem. Da outra margem há salvação, na outra margem há prosperidade para ti, na outra margem há algo glorioso para ti. Talvez da outra margem alguém esteja à tua espera para que seja salvo. Talvez o perdido esteja na outra margem à tua espera. Talvez a solução para o teu problema esteja à tua espera na outra margem. Está à tua espera na outra margem, mas tu tens que atravessar, como os discípulos atravessaram naquela noite e não se conformaram, não ficaram conformados. Eles chamaram por Jesus, ainda que tinham pouca fé, porque eles próprios podiam ter repreendido a tempestade. Eles tinham pouca fé, mas eles chamaram por Jesus. Jesus veio, acalmou a tempestade e eles atravessaram para o outro lado e viram algo glorioso. Estava um homem que estava à espera de ser livre.
E Deus tem algo glorioso para ti. Se tu nesta manhã decidires atravessar para o rio, para a outra margem, Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Eu creio nisso. Quantos creem aqui nesta manhã? Transformação contínua. Só quando somos expostos a maiores níveis no Espírito, âmbitos de fé, unção, glória, milagres e provisão, quando respondemos a essas revelações com um coração aberto, entendemos que Deus é maior do que tudo o que temos ouvido e visto até ao momento. Então a transformação da nossa vida é contínua. Deus sempre te vai estar a transformar. Sempre vai estar a trazer transformação às nossas vidas. Nós nunca estamos prontos. Irmão, até ao dia em que Jesus nos venha buscar, ou que Ele diga que terminou aqui nesta terra, Deus sempre vai estar a transformar-nos. Sempre vamos estar em obras. Você tem uma placa que, caso você não saiba, nas suas costas dizer em obras. Nós estamos sempre em obras, em transformação. Deus está sempre, se tu tiveres contacto constante com Deus, com a sua presença e falares com Ele, Deus constantemente te vai estar a revelar coisas novas e a trazer transformação à tua vida. À medida que vemos mais do poder de Deus, devemos ter uma resposta, que é mais fome e mais sede dEle. Porque sabemos que há dimensões da sua glória que ainda não conhecemos e que só entraremos nelas se mantivermos os nossos olhos em Jesus, enquanto somos transformados à sua imagem. Amém? Enquanto somos transformados à sua imagem. Então tu e eu temos que ser a imagem de Cristo nesta terra. Tu e eu temos que fazer com que a luz de Cristo brilhe nesta terra. Tu vais fazer com que Cristo brilhe nesta terra. Tu tens que ser luz nesta terra. Quando o mundo olha para ti, tem que ver Cristo refletido em ti. Tem que ver o amor de Cristo. Tem que ver os atributos de Cristo refletidos na tua vida. Amém? Então, devemos esperar em Deus para poder ouvir a sua voz e seguir a sua direção. Então, Ele trará uma mudança de temporada à nossa vida que nos tirará do nosso estado de seca espiritual para receber a fonte de água viva. Quando tu deixas que Ele te transforme, quando tu entras nesse rio e te deixas passar para o outro lado, Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem fontes de água viva para ti. Para entrar numa dimensão maior, devemos morrer ao que sabemos e conseguimos até hoje. Amém? Devemos ser pessoas apaixonadas por Ele, famintas por ver mudança, o movimento do Espírito e a manifestação, expansão. Então nós temos que ser apaixonados por Deus, apaixonados pela sua presença. Devemos querer ver transformação e expansão do reino de Deus. Amém? Eu quero ver o perdido vir à salvação. Eu quero, nestes últimos tempos que nós estamos a viver, nós temos que, mais que nunca, anelar ver a expansão do reino de Deus nesta terra, nesta nação e nesta cidade. Porque Deus está a trazer o seu avivamento neste tempo. Amém? E quando vem avivamento, irmão, não vem bonança, vem tempestade. A tempestade vem para que nós continuemos a atravessar o rio para a outra margem. Quando somos transformados à sua imagem, Cristo viverá em nós e o mundo verá a Ele através de nós. Amém? Então, se estás disposto a romper a realidade do conformismo e a passar a um nível mais alto de realidade espiritual, falemos de duas chaves fundamentais. Primeira, um rompimento do seu ambiente. Romper o ambiente onde você vive, onde você está. Jesus curou um cego de uma forma inusual, mas profética. Marcos 8:22. Marcos 8:22. Diz: e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, tomem atenção, levou para fora da aldeia. Guarde isto, levou
para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para casa, dizendo: não entres na aldeia. Para começar, Jesus pegou naquele cego, vamos lá ao versículo 23, e levou para fora da aldeia, para fora do ambiente onde ele estava. Porquê? Naquele ambiente, naquela aldeia, havia incredulidade. E o poder de Deus não se podia manifestar. Então ele tirou do ambiente dele. Então tu tens que romper com o ambiente onde tu estás. Porque o ambiente onde tu estás não te deixa ver as coisas que Deus tem para ti. Tens que romper com esse ambiente, sair desse ambiente e passar para outro ambiente. Jesus tirou daquele ambiente, tirou daquele âmbito, porque naquele âmbito ele não podia ser curado. Amém? Então, Jesus podia tê-lo curado na sua aldeia, mas provavelmente haveria uma atmosfera nessa aldeia, como de incredulidade. Então, Jesus tirou daquela aldeia, para que a manifestação do poder de Deus se manifestasse, se pudesse manifestar livremente, porque naquele âmbito havia incredulidade e provavelmente aquela atmosfera que estava naquela aldeia, naquele lugar, ia contender com aquela pessoa, com aquele cego, e não ia deixar ser curado, porque havia incredulidade à sua volta. Então sai do ambiente onde tu estás. E depois que o curou, Jesus fez outra coisa. Lá no versículo 26, mandou que ele não entrasse na aldeia. Vai direto para casa. Não passes aí. Porquê? Para evitar que o homem perdesse a sua cura ao voltar para aquela atmosfera. Então, quando tu rompes com esse ambiente na tua vida, não voltes para lá. Nós podemos ver Ló. Ló estava em Sodoma e Gomorra. E Deus foi tirá-lo de lá, enviou para tirá-lo daquele ambiente. E disse para que ele não olhasse para trás. Porque aquele ambiente não era um ambiente bom para a sua vida. Mas a sua mulher olhou para trás e ficou transformada numa estátua de sal. Porque olhou para o ambiente antigo, olhou para trás. Então rompe com o ambiente onde tu estás. Não deixes que esse ambiente de religiosidade, esse ambiente de incredulidade comanda a tua vida. Rompe com esse ambiente, sai dele e não voltes lá. Quando tu fores transformado, vai direto para casa. Não passes por esse lugar de novo. Não passes por esse lugar de novo. Jesus fez isto de uma maneira profética. Aqueles que se encontram presos ao conformismo devem romper com o seu ambiente ou atmosfera opressiva. De contrário, nunca poderão ser o que Deus os chamou para ser por meio da obra completa de Cristo. Então, sai desse ambiente, rompe com esse ambiente. Amém? Rompe com esse ambiente. Segundo, encontros sobrenaturais contínuos com a presença de Deus. Tens que ter encontros sobrenaturais contínuos com a presença de Deus. Necessitamos buscar continuamente encontros sobrenaturais com Deus. Ainda não vimos tudo, nem aprendemos tudo. Irmão, nós ainda não vimos tudo o que podemos ver nesta vida. Eu creio que há mais níveis de glória, há mais níveis de unção, há mais níveis de bênção, há mais níveis de prosperidade, há mais níveis de cura para a nossa vida. Deus tem mais para a nossa vida. Então temos que viver diariamente encontros sobrenaturais com a presença de Deus. Encontros sobrenaturais com Deus. Se queremos mudança, saibamos que essa não é possível fora da presença de Deus. Não há mudança possível fora da presença de Deus. Talvez possa haver algo aparente, fachada, mas só na presença de Deus é que há uma mudança completa do nosso íntimo, do nosso coração. Só a presença de Deus pode trazer essa transformação. O nosso Deus sempre nos está a trazer uma nova revelação de si mesmo.
novos níveis de poder sobrenatural e novas dimensões da sua glória, com a manifestação da sua presença. Não importa quanta revelação já tenhamos tido, Deus sempre tem mais para nós. Deus sempre tem mais para ti. Deus quer dar-te mais. Mais. Ele tem mais para ti. Devemos ser transformados e renovados pela sua glória. Através de encontros contínuos com a sua presença, é de onde flui a vida nova do seu Espírito. Nós devemos de andar de glória em glória. Não é o que diz a Bíblia? De glória em glória. Amém? Alguns dos nossos assuntos do coração só podem ser tratados quando estamos na presença de Deus. O nosso coração mudado é um sinal de que nos estamos a mover de glória em glória. Então, o nosso coração, quando tu tens o teu coração transformado, quando não te deixas transformar, quando não te deixas conformar, tu estás a mover-te de glória em glória. Amém? Voltando à passagem inicial, lá em Marcos 4, 35, 41 ou Lucas 8, 22, 25, quando um de nós precisa de romper com o conformismo e sair da conformidade, como quando os discípulos fizeram, e passar para o outro lado. Então nós precisamos de passar para o outro lado, para a outra banda, para a outra margem do rio, e lá vamos ver salvação, vamos ver o que Deus tem para a nossa vida. Lá na outra margem, Deus tem algo para ti. No outro lado haverá mais para descobrir de Deus. Novos níveis e dimensões de glória. No outro lado estaremos preparados para ser usados por Deus para libertar, curar e salvar. Então deixa que Deus te faça atravessar o rio. Não fiques lá no meio, não entres no barco e depois fiques parado. Não, continua a travessia. Não pares, ainda que venha a tempestade. Porque é certo que vamos encontrar tempestades, vamos encontrar rejeição, vamos encontrar perseguição. Nós vamos encontrar, mas deixa que Deus te transforme. Nesta manhã, deixa que Deus te leve pelo rio e te leve para a outra margem. Porque lá há maior nível de glória, há maior nível de unção. Amém? Se nesta manhã você quer tomar a decisão de ser transformado pela presença, vamos fazer esta oração. Pai Celestial, venho diante de Ti, da Tua presença, com o coração aberto, sem esconder nada de Ti, nem pretender ser espiritual. Reconheço que tenho vivido de acordo a uma mentalidade religiosa, com padrões de conduta e estrutura erradas, ou métodos e serviço que me levaram a um estancamento espiritual. Peço-te que me perdoes por ignorar e ou rejeitar o sobrenatural. Hoje tomo a decisão de romper com ambientes que me estorvam, de começar a buscar a Tua presença de todo o coração, porque tenho fome e sede de conhecer o Teu poder. Senhor, vem a mim e mostra-me as áreas da minha vida que necessitam de mudança. Não quero só um toque de Ti, quero a completa transformação do meu coração. Quero pensar como Tu pensas, quero crer como Tu crês, quero fazer o que Tu fazes. Muda o meu coração e a minha vida. Abre os meus olhos e os meus ouvidos espirituais para que eu possa ver e ouvir o mover do Teu Espírito e segui-lo acima de toda a opinião humana ou qualquer outra influência temporal ou terrena. Quero que Tu habites dentro de mim e me capacites para tornar-me útil e relevante no Teu reino. Obrigado, Senhor, porque a minha transformação começa hoje, no nome de Jesus. Amém.